Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar dos 5 principais motivos que tornam o concurso da Transpetro, que já foi publicado e está com inscrições abertas, o melhor concurso de nível médio da atualidade. A gente vai entender cada um desses pontos, lembrando que os melhores eu vou deixar para o final, então fica atento a cada detalhe desse vídeo. E também é muito importante o seu like, que você se inscreva se você não for inscrito e que ative o sininho das notificações para receber as nossas lives que acontecem quase que diariamente aqui no canal. Bora pro vídeo. Vamos lá, galera. Então, eu vou falar desses 5 principais motivos. Eu vou deixar o melhor para o final, então sua atenção tem que estar totalmente focada aqui. O primeiro critério que nós vamos abordar juntos são as escalas exclusivas. Então, vamos ao mundo do convencional e depois eu vou te apresentar o mundo da Transpetro, que é muito diferente e muito especial. Olha só, primeiro, uma empresa convencional ou um concurso convencional se trabalha em média 40 horas. Então, são 5 dias trabalhados, 8 horas por dia. Beleza, Lucas. E como funciona dentro do sistema Petrobras, gente? Dentro do sistema Petrobras, os funcionários, junto com o sindicato, pleitearam um regime especial. Esse regime especial é garantido por acordo coletivo. E como funciona esse regime especial? São 14 dias de trabalho para 21 de folga, ou que significa 1 para 1,5. Exemplo, se uma pessoa trabalha como vigilante, como porteiro ou de escalas, ele geralmente trabalha 1 dia e folga 1. Então é a famosa escala 12 por 36. Então, a escala 12 por 36 gera 1 dia de folga para cada 12 horas trabalhadas. Então, numa escala convencional, você trabalharia 2 dias e folgaria 2 dias. Já na Petrobras, tem uma escala exclusiva que chama-se 12 por 48. Quando eu me refiro a Petrobras, também estou me referindo a Transpetro, porque Transpetro nada mais é que Petrobras Transportes. Faz parte do mesmo grupo, os mesmos salários e as mesmas condições de trabalho. Então, a escala que se refere agora é 12 por 48. Então, em vez de você folgar um dia inteiro, você vai folgar 1 dia e meio. E essa escala, quando você vai multiplicando isso, você está pensando aqui no espaço de 2, 3 dias, é uma questão. Quando você pensa no longo de 1 ano, de meses, o período que você descansa é muito maior. Então, olha só, 2 dias trabalhados, uma empresa normal, 2 dias de folga. No sistema Petrobras, na Transpetro, 2 dias trabalhados, 3 de folga. Ah, Lucas, se forem 4 dias trabalhados? 4 dias trabalhados, 6 de folga. Se forem 6 dias, 9 dias de folga. Se porventura você trabalhar nas plataformas da Petrobras, você vai trabalhar 14 dias e vai folgar 21. Quando a gente pega esse recorte, tá? De 1 para 1,5, considera os 365 dias do ano e adiciona as férias, os funcionários da Petrobras têm 234 dias de folga. O que coloca ele já nesse primeiro ponto, num patamar totalmente diferenciado. Então, a realidade de um funcionário do sistema Petrobras, do concurso da Transpetro, ele vai trabalhar muito menos do que qualquer outro concurso do Brasil. Show de bola. Beleza, Lucas, entendi a escala, já é muito bom. Agora vamos à parte didática, a parte do que cai. Então é importante você entender que para os concursos principais, aí, vamos colocar os principais concursos do Brasil hoje são Polícia Rodoviária Federal, Banco do Brasil, INSS, Correios e agora os concursos do sistema Petrobras. Quando a gente coloca esses concursos na conta, você vai ver que PRF tem uma parte de legislação grande, tem parte de física que cai na prova, raciocínio lógico, você tem dentro de INSS 70% de direito previdenciário que você nunca viu na sua vida, se você não é da área de jurídica, você não teve contato algum com essa disciplina. Quando você pega o concurso do Banco do Brasil, você tem redação, você tem vendas e negociação, você tem a parte toda relacionada à parte de finanças, você tem matemática financeira. Então, assim, são muitos conteúdos fora dos conteúdos previstos no ensino médio. Então, você que está aqui, poxa, eu estou falando de um vídeo que fala qual é o melhor concurso de nível médio do Brasil. Ele tem que ser o mais compatível com as melhores condições e o melhor salário. Então aqui eu estou para te dizer, concurso da Transpetro, para o cargo ideal, que é o cargo de dutos e terminais, que se chama Operação Júnior no concurso da Petrobras, ele é um concurso que tem 75% dessa prova, conteúdos que você já viu no nível médio, que são português, matemática, física, química, e tem um espaço de mais ou menos 10 questões de coisas específicos. E o que acontece? Esse concurso é um concurso que você consegue se adaptar melhor. É um concurso que você consegue absorver o conteúdo num curto espaço de tempo e já garantir uma oportunidade. Talvez se você for fazer um concurso de INSS, você vai precisar de meses para estudar um conteúdo que você nunca viu. Banco do Brasil é a mesma coisa. Então, o período entre você descobrir o concurso e estar preparado para ele é muito menor quando os conteúdos cobrados você está muito mais familiarizado. E esse é o segundo ponto. E se você quer ser aprovado nesse próximo concurso da Transpetro, eu deixei alguns links importantes aqui. Um para você descobrir o local mais próximo, e aqui também tem nossos grupos de estudos que eu libero lives especiais para quem está lá dentro. Só clicar para entrar. Vamos a um terceiro ponto bem especial. Os concursos no Brasil têm vagas mais cadastro. Então isso é uma prática comum. O que significa isso? Tem as vagas diretas e tem a convocação do cadastro de reserva.
tem muitos concursos que não chamam na sua totalidade. Então é normal, às vezes eu vejo comentários aqui nos vídeos falando assim, cadastro não é vaga, porque talvez ele já se frustrou em ter sido aprovado no concurso, no cadastro de reserva e não ter sido convocado. E qual que é o lado bom, tanto da Transpetro quanto da Petrobras? A Transpetro vem de um edital que aconteceu em 2023 e ela zerou tanto as vagas quanto o cadastro. Ela fez um novo concurso com vagas e cadastros. Então, historicamente, se a gente pega a história do sistema Petrobras, sempre esse cadastro foi convocado. Então, o que isso quer dizer para você? Que você sim pode contar com essas vagas, o que torna o concurso menos concorrido. Você tem vagas diretas que aparecem no edital, mas volume extremamente significativo de vagas de cadastro de reserva que ampliam muito as suas possibilidades. Show! Agora, o quarto tópico, e para mim o mais sensível. Então, eu já te disse que o concurso da Transpetro, você vai ter mais folgas sendo um profissional de nível médio. Né? Você trabalha de turno como um profissional de turnos terminais, vai ter uma folga muito mais generosa. E é legal também pontuar, gente, que o profissional administrativo dentro do sistema Petrobras tem muita flexibilidade. Então, dentro das sedes da Transpetro, da Petrobras, você geralmente tem bancos. Se você precisar sair para fazer alguma coisa no médico, você pode. Então, existe essa flexibilidade. Existem muitas maneiras de você posicionar o seu horário. Inclusive, dentro do sistema Petrobras, você tem os regimes híbridos. Trabalha 3 dias presenciais e 2 dias da sua casa. Isso fica muito mais fácil de entender quando você pega, por exemplo, o perfil da Petrobras e da Transpetro no Glassdoor, que é um sistema de avaliação dos próprios empregados sobre a empresa. Você vai ver uma pontuação extremamente alta, exatamente porque ela é flexível, exatamente porque ela paga muito bem, exatamente por todas essas condições que eu acabei de pontuar. Então vamos agora ao salário. O salário que apresenta no edital, ele é muito distante da realidade. Então se você olhar lá o edital hoje, você vai ver lá 6.500 e alguma coisa. Isso representa o RMNR, Remuneração Mínima por Nível e Regime. É o mínimo que você vai ganhar todos os meses. Mas aí está o plus da questão. A Transpetro e a Petrobras são empresas altamente lucrativas. Então vou pedir para a produção colocar aqui na tela quanto que a Petrobras lucrou no último trimestre. Então são empresas do mesmo sistema e lucram muito alto. Então o que acontece? Existem muitos adicionais salariais e esses adicionais salariais engordam o seu rendimento anual. Então, na Petrobras, você tem que entender, no sistema Petrobras, quando eu me refiro, você precisa entender o salário anual. E quando você identifica outros concursos, a gente está falando mais do salário mensal. Então, faz sentido eu falar do salário mensal do INSS, que você tem um salário todos os meses e um 13º. Mas não faz sentido eu falar de salário mensal para o sistema Petrobras, especificamente para a Transpetro. Porque você vai ter 12 salários, 13º, aí já tem o 14º, férias integrais. Nas outras empresas não tem. Você tem o 15º, que é o abono do acordo coletivo, que você tem no sistema Petrobras, e as outras empresas não pagam isso. Você tem o PRD, que é um benefício por performance, mais um salário e meio por ano, então é um benefício por rendimento do empregado. Você tem o 17º, que é a participação de lucros, que é um benefício relacionado à lucratividade da empresa. Então, a gente tem uma lucratividade recorde, a tendência é que isso seja ainda maior, só para vocês terem noção. Participação de lucros no último ano. Para o profissional que ganhava menos, 52 mil ou 3 remunerações, o que fosse maior. Quando você entende essa composição, você entende claramente que o concurso da Petrobras é o concurso com o maior salário do país. O concurso da Transpetro, que faz parte do sistema, tem uma diferença salarial gigante. Porque quando você pega salário por salário, você fala assim, poxa, R$ 6.600, concurso talvez do TJ tem uma condição melhor, ou eu tenho nível superior, faz mais sentido eu fazer o concurso para analista. E aí quando você compara, considerando todos os benefícios, você vê que existe uma disparidade muito grande até com os editais de nível superior. Um profissional de nível médio no sistema Petrobras ganha mais do que profissionais de nível superior em vários órgãos do governo. E isso não para por aí, porque no decorrer da carreira, você vai deslocando o seu salário para muito mais. Então, você talvez pegue o salário de um auditor, ou você pegue o salário do TJ, você vai ver que durante a carreira, você tem ali um movimento salarial, mas que costuma ser de 50% a 60% a mais do que você ganhava inicialmente. Então, essa diferença ajuda, contribui e mantém você motivado durante a carreira? Sim, mas dentro do sistema Petrobras, esse aumento são 4 vezes mais. Então, pensa que se você inicia ganhando 10, no final da carreira você vai ganhar 40. E se fosse num outro órgão, você iniciaria com 10, pararia no 15. Então, pensa o seguinte, independente se você está num ponto acima, com o passar do tempo, o profissional do sistema Petrobras ele vai passar muito. E além dos aumentos progressivos, você também tem reajustes acima da inflação. O último reajuste que vai acontecer agora, no dia 1º de setembro de 2026, ele é o IPCA, reajuste da inflação, mais 0,5%, o que não acontece na grande maioria dos órgãos públicos do país. O quinto ponto era esse, a questão do plano de carreira, então destrinchando de maneira mais completa, você tem júnior, pleno, sênior e master. Você tem 4 steps na carreira,
o que fazem você ter uma possibilidade de ganhos muito, mas muito significativas. E para mim, assim, um veredito final de que esse concurso é disparado o melhor concurso de nível médio do Brasil. E também falando com vocês sobre qual cargo escolher. Lucas, eu estou na dúvida aqui de qual cargo escolher e qual polo. Então você tem 4 principais polos e, na minha visão, 2 principais cargos que você precisa analisar bem. Então vamos lá. Os 2 cargos que você precisa analisar, para você que é um profissional de nível médio, é o Administração e Controle, que tem 75 vagas, e o cargo de Dutos e Terminais, que tem 158. Esses 2 cargos, por que eles são os mais interessantes, que fazem mais sentido na sua preparação? Por quê? O profissional de Dutos e Terminais, Lucas, ele precisa de técnico no momento da admissão. Ele precisa de técnico no momento da admissão, mas dá para você fazer agora, à distância, tranquilamente, e se preparar para esse concurso, que inclusive cai mais conteúdo de nível médio. Esse profissional de administração e controle, os conteúdos cobrados, eles são conteúdos que estão mais ligados à parte de administração, de fiscalização de contratos, contabilidade. É um conteúdo mais distante dos conteúdos de nível médio. O que se parece mais com Banco do Brasil, INSS, conteúdos que você vai precisar, nesse momento, se esforçar em aprender. Então, na minha visão, o Dutos Terminais faz muito mais sentido. E esse profissional de Dutos Terminais, ele pode ganhar mais também, porque ele pode estar inserido no regime de turno. Já o profissional de administração e controle, ele não costuma trabalhar no turno. Ele geralmente vai ser direcionado para o administrativo. E outro ponto interessante, para quem quer trabalhar na região norte e nordeste, você tem uma predisposição bem maior ao cargo de Dutos Terminais. A Transpetro tem menos sedes administrativas na região norte e nordeste do país. Galera, eu espero que você tenha entendido, ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Forte abraço, tamo junto.